compartilhar uma palavra com os irmãos, o irmão vai gravar, depois eu vou decidir se ela vai ou não, mas nós vamos compartilhar. Hoje tem ceia, tá? E eu creio, irmãos, que está vindo um novo momento para nós, tá? E para a gente entender essas coisas, a gente precisa pelo menos estar bem esperto para perceber as coisas acontecerem ao nosso lado, tá bom? Ter um espírito sensível, analisar, ver o que Deus de fato já está fazendo na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 19. Mas vamos lá, antes de Atos, eu já botei isso daí. Aleluia. Quem achou, achou, né, irmão? Atos capítulo 2 também. Eu tenho duas Bíblias, tá, irmão? Atos capítulo 2. Tá? Quem achou? Atos capítulo 2. 2, versículo 46. Depois nós vamos para o 11, tá? Atos 2, versículo 46. Aleluia. Amém, irmãos? Como viviam os convertidos? Atos 2, 42 a seguir. Beleza? Quem achou? Amém. Diz amém aí. Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Diga comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comunhão, partir do pão e oração. Aí vem o resultado: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Aqui, esse daqui é o resultado do evento que aconteceu no dia de Pentecoste. Então, eles permaneciam no templo diariamente. Eu entendo que esse termo diariamente não tem uma interpretação, não, é diária mesmo, é todo dia eles estavam no templo, todo dia eles estavam lá, todo dia eles cantavam, todo dia eles oravam, todo dia eles estavam em comunhão e tudo lhe era abençoador. E a Bíblia diz que a alegria era tanta que Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Deus mesmo ia acrescentando, né? Agora eu quero ler o segundo texto que nós colocamos agora há pouco, né? Os irmãos lembram? Atos 11, versículo 19. Já é uma outra realidade. Esse primeiro ocorrido foi em Jerusalém, tá? Lá no começo. Depois que houve ali a descida do Espírito, amém?
Atos capítulo 11, diz assim, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo, a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo o que, irmãos? A graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Aqui nós temos dois quadros, né? O quadro dos irmãos em Jerusalém e o quadro dos irmãos em Antioquia. Em Jerusalém foi antes da perseguição, amém? Antes da morte de Estevão, que foi brutalmente assassinado, apedrejado, né? E eles tinham ali em comum o que? A comunhão. Irmãos, a comunhão, ela é muito importante para o crescimento da igreja. E quando eu falo de crescimento, eu não me refiro somente a crescimento de número, mas eu me refiro a crescimento pessoal. Essa semana eu estava no barbeiro e lá a gente conversava, né, sobre igreja, abrir igreja, estabelecer igreja. E aquele cidadão, ele me falava assim: pastor, não depende muito do líder. Se o líder for bem animado, a igreja não será animada. Se o líder ele for um visionário, a igreja não será visionária. Aí disse, pois é, aí tem um problema. Por quê? Porque a igreja, ela não vai aparecer com Cristo, ela vai aparecer com aquele que lidera. É bom, é muito bom, mas não é o centro. É um selo do teu chamamento, é um selo que as pessoas olharam para você e gostam da sua maneira de lidar com determinadas situações, mas nós não fomos chamados para ser ou pertencer a alguém, ou fazer com que pessoas pertençam a nós. Nós fomos chamados para ensinar especificamente o Evangelho, somente isso. Paulo diz que alguns dizem que é de Cefas, outros dizem que é de Apolo, outros de Paulo, e existem uns outros que dizem que é de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos parecer com ninguém, precisamos parecer unicamente com Cristo. Então, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque eu observo que só existe uma coisa que vai fazer com que você transpareça a identidade de Cristo: o viver da igreja, a comunhão, o partir do pão, a oração, a palavra diária. Ela vai te fortalecer, porque um pastor pode sair, mas você não sai. Um pastor pode cair, mas você não cai, porque a tua fé, ela não está firmada em homens, amém? Ela está firmada em Cristo. Se um pastor cai, o que você faz? Vou orar pelo pastor, ele precisa. A sua postura, ela não é de desespero,
Por quê? Porque aquele pastor, ele teve o objetivo de levar você até Cristo. A gente observa isso no princípio de Filipe, quando a gente vai ler a carta de João, o Evangelho, né? Quando alguém veio perguntar, o que aconteceu? Filipe falou, vem e vê, nós somos uma seta, nós não fomos chamados para projetar a nossa imagem, nós fomos chamados para projetar a imagem de Cristo. Vem e vê. Muitas das vezes não pregamos o Evangelho porque queremos que as pessoas só olhem para nós. Não vou falar porque daqui a pouco essa pessoa vai me julgar porque eu fiz algo de errado, porque isso ou porque aquilo outro. Então o foco acaba sendo um foco distorcido. Amém? Então eu conversava com esse irmão e eu falava também da igreja católica aqui na nossa cidade. Isso aqui você remove padre da esquerda para a direita, ou o povo continua indo, normal. Porque, de uma certa maneira, nossos irmãos estão de parabéns. Eles ensinam o que é o corpo de Cristo, eles ensinam que Cristo é a salvação. Existem algumas coisas sim, mas eles têm a base fundamentada. Então, quando você ensina que a base fundamentada está ali, a igreja vai crescer, ela será saudável e a igreja vai prosperar. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém. Então existe esse lado. E Paulo, quando aqui em Atos, que a gente observa, os cristãos, os discípulos de Jesus, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. A palavra cristão significa ser igual a Cristo. Agora é interessante, em Antioquia, né? Pelo que eu observo aqui, Antioquia é uma das cidades agregadas da Grécia. É uma cidade grega, ok? E lá é que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. E a palavra cristão significa ser igual a Cristo. Amém? Então, nós precisamos hoje ter um certo zelo, cuidado com o que nós ouvimos na internet, ainda que seja um pastor pregando. Você precisa avaliar o que ele está ensinando. Se o que ele ensina é ver Cristo, ok, certo. Mas se ele ensina você ver coisas, situações, variações de problema, então não é bom que isso faça parte do seu alimento espiritual. Por quê? Porque vai causar para você o quê? Um certo desconforto. Eu falava também com esse irmão que quando uma pessoa está com fome, né? E aí essa pessoa com fome está precisando de um alimento rápido. Então ela diz, faz um miojo para mim, né? Um miojozinho, né? Ou um milhito, um esquilho com refrigerante, né? Uma bolachinha, creme crack, né? Um chicletezinho, alguma coisa, e ele come. Aparentemente vai matar a fome, ok? Mas no dia que vem a enfermidade, aquele alimento não trará consistência para a saúde dela. Ela vai adoecer e pode morrer. Então, o fato de você ouvir uma mensagem motivacional não significa que você está ouvindo palavra de Deus. Amém? Então a gente vê muito isso. Palavras motivacionais alimentam a alma. Palavras, João 6,63 diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas.
vida. Palavras é espírito e vida. Espírito e vida. O primeiro toque do Senhor em nós é no nosso espírito. Então, quando Ele fala no nosso espírito, nós temos uma consciência. Amém? São coisas que a gente aprende. Então, a palavra na consciência, ela traz estrutura, firmeza, para que no dia mau você saiba lidar, entender, compreender. Paulo fala muito dessas, compreender qual a largura, compreender qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Então nós precisamos compreender quem é que nós somos, né? O irmão falou aqui, nós somos filhos de um Deus vivo, amém? Somos, aleluia por isso. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Então a palavra de Deus que está nos alimentando, mas as pressões que nós passamos as pressões no espírito, na alma ou no corpo? No corpo e na alma. Então, muitas das vezes nós queremos um alimento vindo da nossa alma, mas o alimento correto vem do nosso espírito. O nosso espírito se alimenta da palavra, a palavra alimenta a nossa alma traz uma postura diferente para o nosso corpo. É um processo de transformação contínuo. E Paulo, e aqui essa carta de Atos, ela está mostrando claramente que havia uma diferença entre os irmãos de Antioquia e os irmãos de Jerusalém. Havia em Jerusalém, vamos lá, Pedro era o líder da igreja, amém? João, amém? Tiago, eles eram os 3 irmãos responsáveis pela vida da igreja em Jerusalém. Qual foi a ordem? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, anunciando todas as coisas que eu vos tenho dito. Vocês vão orar, vocês vão batizar, e eles ficaram como? Acuados, eles ficaram lá. Pedro então pregou a palavra, 3.000 pessoas adultas, né, receberam o Senhor. O viver da igreja era bom e tal, mas o que eles fizeram? Eles se aconchegaram, isso aqui é bom, precisa a gente sair para tanto lugar, vamos ficar aqui mesmo, né? E aí veio a morte de Estevão, e quando veio a morte de Estevão, veio a perseguição por todos os santos. Então eles se espalharam, irmãos, eles eram em torno de 8.000 irmãos, naquele período de tempo. Mas no período de 1 ano de perseguição, a igreja passou de 8.000, ela passou para 140.000 discípulos, amém? Isso mostra que a perseguição, a forja, ela produz crescimento, amém? Ela produz o quê? Crescimento. Determinadas coisas precisam ser arrancadas da nossa vida, e aí é que vem o crescimento. Essa semana também eu estava estudando sobre as grandes árvores do Brasil, né? Então, existe uma discussão aí entre os ambientalistas, né, que não pode ser destruídas as grandes árvores, porque elas são centenárias, ela tem milhares de anos, e é um patrimônio, e tal. Mas, todas as vezes que elas brotam fruto, que cai no chão, todos os frutos morrem. Por que morrem? Porque não recebem a luz do sol. Só a grandona recebe. Então, qual é a melhor maneira de produzir, fazer com que a natureza cresça mais e mais? Derrubando. Porque quando derruba a grandona, todas as pequenas vão receber a luz do sol, e todas elas, em vez de uma árvore só, nascerão centenas de árvores. Por quê? Porque o sol agora não está só sobre uma. A ordem do Senhor para o crescimento da igreja nunca é sobre uma pessoa. A ordem do Senhor sobre o crescimento da igreja é crescer, multiplicar e encher
a terra se espalhar, não ficar localizado, não ficar só ali parado. Aqui é o meu ponto de aconchego. Eu acho que aqui está bom, aqui já estou estruturado. Não, nós precisamos entender que quando você se desloca, as coisas vão acontecer, a luz vai brilhar em outro lugar. Amém? Isso pode acontecer na sua célula, isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na faculdade, isso pode acontecer em vários lugares, porque você é luz. Amém? Mas nós não podemos brilhar somente no dia da célula. A gente pode brilhar na feira, a gente pode brilhar na rua, a gente pode brilhar em vários lugares. Amém? E quando a gente passa a brilhar, as pessoas vão recebendo de nós a luz de Deus, a vida de Deus, e elas vão começar a receber o raio do sol, que vai produzir o quê? O crescimento. Daqui a pouco vem um orvalho do céu que desce sobre ela, daqui a pouco é uma oração, daqui a pouco é uma palavra, daqui a pouco você não fica centralizado somente em uma coisa, mas você fica focado num crescimento vasto, porque aonde você for, Deus vai te fazer produzir. Amém? Amanhã pode aparecer alguém chorando, querendo uma palavra de Deus da tua boca, e você tem que ter essa palavra para dar para essa pessoa. Não, olha, eu vou te convidar para a célula, no dia da célula eu vou te falar. Ou seja, você perdeu a oportunidade, ela está bem ali pertinho de você, e aí você perdeu a oportunidade. Olha, essa semana, estava lá no comércio, e tal, chegou um cidadão lá, muito atribulado de espírito, gente muito pesado, e eu comecei ali, fazendo meus afazeres, ele falando com a Marta, e depois a Marta também passou, e eu comecei a conversar com ele, e ali naquele momento que eu estava ali, conversando com ele, eu fui ouvindo, eu queria ouvir ele, porque estava com sede de falar, né? Ele falou muito, falou, e depois que ele falou, eu disse: olha, você vai orar comigo, quero que você repita comigo essas palavras, eu quero que você fale o que eu vou falar. E lá mesmo, dentro do comércio mesmo, nós oramos, ele recebeu o Senhor, ele recebeu a oração, ele liberou uma palavra de Deus sobre a vida dele, e ele saiu de lá leve. Amém, glória a Deus. Pode ser que ele não caminhe comigo, amém? Mas eu não neguei a fé para ele, eu não neguei a palavra de Deus para ele. Amém? Eu fui fiel com o que eu recebi, eu dei. O meu desejo é que ele caminhe comigo. Amém? Mas aonde nós formos, nós precisamos ser reconhecidos como aqueles que são iguais a Cristo, são cristãos. Amém? Eles são cristãos. Eles são cristãos. Os irmãos em Jerusalém, eles receberam a palavra, eles tinham uma comunhão na vida da igreja, amém? E isso estava muito bom, a igreja estava crescendo, mas foi necessário vir o quê? A perseguição. E quando veio a perseguição, de alguma maneira, de alguma forma, eles foram vistos como cristãos. Então, pela primeira vez, diz a Bíblia, os discípulos foram chamados de cristãos. Amém? Então eles foram chamados de cristãos. Talvez eles foram perseguidos e não revidaram, talvez eles foram perseguidos e não negaram a fé. Alguma coisa ali despertou essa palavra tão maravilhosa. E para a gente não ficar só nisso, a gente vai ler alguns versículos também que são de suma importância para nós. Aleluia. Colossenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Colossenses. Amém? Colossenses, capítulo 1. Versículo 3 a seguir.
Quem achou? Diga amém, glória a Deus, aleluia. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ou seja, Paulo está dizendo, a gente dá graças a Deus quando a gente ora por vocês, né? Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Olha só, ele dá graças a Deus, porque tem relatos da fé deles e do amor. Irmão, fé e amor. Relatos de fé e relatos de amor. Esses dois sinais precisam ser características do nosso chamamento. Diga comigo, fé e amor. A fé, por que a fé? Porque a fé é uma fé com obra. Eu falo que eu tenho fé, mas eu mostro o fruto da minha fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho fruto da fé. Paulo, ele diz aos Colossos: eu tenho ouvido falar da vossa fé. E detalhe, Paulo não foi um pastor presente na igreja de Colossos. A igreja em Colossos não teve uma influência pessoal de Paulo, teve uma influência de ensinamento por meio de Epáfras, mas não pessoalmente. Mas Paulo, ele ouvia falar da fé dos irmãos, o que essa fé produzia, né? E o que é fé, irmão? É o firme fundamento das coisas, mas que se esperam. Eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, porque nós precisamos ter fé. Amém? E essa fé, ela precisa produzir em nós, produzir algo em nós. Sabe, eu tenho orado, e na minha oração eu falo para o Senhor: eu creio, Senhor, eu ainda creio, eu ainda creio, Senhor, eu creio. Não é na minha força, eu creio, eu não duvido. Você sabe quando Deus deu a promessa para Abraão e falou: você vai ser pai de multidão, e ele foi tentar com a esposa dele, com Sara, e não aconteceu. Várias vezes não aconteceu, e depois ele tomou um outro caminho. Os irmãos já sabem, nasceu um filho que não era o filho que seria do Senhor. Nós não podemos correr para ter filho com H. Filhos espirituais é com Sara. Amém? Filhos carnais é com H. É fruto do seu manuseio, é fruto da sua esperteza, é fruto do teu próprio intelecto, é fruto de uma independência. Cresce, amém, como eu estava falando para o irmão lá da barbearia. A igreja cresce, mas quando aquele irmão sai, todo mundo sai. A igreja cresce, mas quando aquele irmão abandona, todo mundo também abandona. A igreja cresce, mas quando aquele irmão para, todo mundo também para. Por quê? Porque a fé não está firmada necessariamente em Cristo, ela está firmada em homens. Ela está sendo apegada em conceitos humanos. Irmãos, estão compreendendo o que estou falando? Amém. Então isso daí é importante para nós. E aí, Paulo, ele fala aqui também de amor. O que é amor, irmãos? É zelo, é cuidado. Olha para cá, preste atenção. Nós não precisamos bater a boca no trombone para dizer o que nós falamos ou o que fazemos. Amém? Mas eu oro pelos irmãos. Eu não ando falando, mas eu oro pelos irmãos. Senhor, fulano, nunca mais eu vi ele. Senhor, ele é teu filho.
Senhor, abençoa o Deltrano, Ciclano, abençoa fulano de tal, está precisando disso, daquilo, outro. Senhor, promove, gera fé, promove ele, abre os olhos dele, faz ele enxergar os teus propósitos, faz enxergar os teus preceitos, mostra, revela-te para ele, Senhor. Eu estou ali orando, estou orando caladinho, amém? Isso daí é o quê? Isso daí é uma característica de quem ama, amém? Ligou, deu uma palavra, é uma característica de quem ama. Vai visitar, é uma característica de quem ama. Então Paulo, ele fala assim, ó, eu ouvi falar da vossa fé, mas eu também ouvi falar do vosso amor, amém? Então, essas características têm que andar conosco. Se uma pessoa precisar da minha oração, eu oro. Pode ser de outro ministério, amém, Senhor. Eu oro, porque eu não sou de um time, eu sou do time de Cristo, entendeu? Eu vou e oro, e está tudo bem, e está tudo certo. Agora, eu creio que eu estou plantando algo, eu creio que esse é um período de plantação, amém? A gente pode observar na história de José, né? Foram 7 anos de bastante colheita, para depois virem 7 anos de miséria, não é assim? Eu não sei qual é o estado, se você começou com miséria ou com colheita, mas há um prazo. O número 7 não significa que serão 7 anos, significa que é um tempo certo, há um tempo certo. Se hoje nós estamos com pouco, irmãos, aleluia por isso, vai chegar o dia que teremos muito. Entende o que eu estou falando? Se hoje você está passando e não tem ninguém andando com você, amém, pior não vai ficar, vai chegar o dia que vai ter mais gente andando com você, amém? Se alguém não gosta de você, não gosta da sua palavra, não gosta de estar com você, amém, é um tempo, mas vai chegar o dia que pessoas procurarão você para ouvir Cristo da tua boca, amém? É um processo, é um período de tempo que nós precisamos passar como pai, precisamos passar como mãe, precisamos passar como marido, como esposa, precisamos passar como filhos, precisamos passar como amigos, tudo, amém? Mas essa característica, ela precisa estar em nós. Eu tenho fé que eu vou sair dessa para uma melhor. Eu tenho amor. Por quê? Porque o que eu vou brotar é amor. O que eu quero jorrar é amor. O que eu vou dar é amor. Porque é o que eu tenho. Eu não tenho ódio. Eu não tenho inveja. Então eu vou dar o que eu tenho. O que eu tenho? É amor. Então receba, em nome de Jesus. Paulo está dizendo aos Colossos aqui, eu ouvi falar da vossa fé, e eu ouvi falar do vosso amor, amém, ele fala isso, que tendes para com todos os santos. Olha só, Paulo relata os irmãos, todos os santos. Versículo 5 diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha só, aleluia, isso é convicção, irmão, isso é fé para o futuro, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aí versículo 6, chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo o quê? Fruto, e o quê? E crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmão, ouvir a graça é uma coisa, entender a graça é outra. Mas ele diz assim, ouviste e entendestes a graça de Deus aonde? Na verdade. Porque tem gente que entende a graça, mas não na verdade. Tem gente que entende e recebe, né? Ouve e entende a graça,
mas não na verdade de Deus. Vê como uma oportunidade de viver uma vida loucamente. Mas existe aqueles que entendem a graça. E entender a graça de Deus, na verdade, qual é o sinal que eu ouvi a graça e compreendi ela na graça de Deus, na verdade? É o quanto eu amo, é o quanto eu perdoo, é o quanto eu tenho disposição para caminhar. É isso. Amém? Enquanto houver mistura dentro de você de lei e graça, não tem como haver crescimento. Amém, irmão? Por quê? Porque não vai nascer na barriga de Sara uma metade de Agar e uma metade de Sara. Vai nascer ou Sara ou Agar. Vai nascer ou Isaac ou Ismael. Amém? Um dos dois é filho de Abraão? É. A gente precisa entender que muitos crivos, que muitas tribulações que nós passamos porque precisa haver ali uma separação. Vocês já viram como um cara, o homem, o garimpeiro, ele separa o ouro, coloca naquela bacia, né? E fica ali girando para um lado e para o outro, e vai jogando um pouquinho de água. Leva tempo. Amém, irmãos? Leva ou não leva tempo? Leva tempo. Olha para cá. Você ainda tem muita lei dentro de você. E você sabe como é que sai? Aqui, ó. Deus te balança para lá e para cá. Fazendo o quê? Arrancando a lei. Paulo, ele deixa claro aqui, ó. Ouvir e entender a graça de Deus na verdade. Às vezes nós ouvimos a verdade, cremos a graça de Deus e queremos Deus para nós e o diabo para os outros. Não é verdade? Desgraçado, ele vai morrer, ele vai se lascar. Eu achei interessante o testemunho do pastor Aloysio, que ele estava dirigindo em Goiânia e uma pessoa bateu o carro dele atrás. Lá no volante, no pensamento dele, ele disse assim: eu vou descer, eu vou falar vou falar um monte de coisa para eles, eu vou descer daquele jeito. Aí o Espírito Santo falou assim: ô Aloysio, tu vai falar que verdade mesmo que tu vai falar, Aloysio? E ele chegou lá, depois ele falou: como é que você está? Você está bem? Você sofreu algum trauma, alguma coisa? E aí falou: não está tudo bem. Aí ligou lá para a irmã que cuida do carro, né, do seguro do carro, e ficou tudo resolvido. E aí depois a mulher perguntou dessa moça que trabalhava lá, trabalha para a igreja, perguntou: quem são vocês? Eu pensei que ele ia descer do carro e ele ia esculhambar comigo, ia falar um monte de coisa para cima de mim e tal. Nós somos da igreja. O que ela viu? Ela viu o Aloysio, ou ela viu a verdade da graça de Deus? Verdade da graça de Deus. Oh, irmão, como nós precisamos ser lapidados. Não é verdade? Eu mesmo solto os cachorros, falo: ó Senhor, então a palavra de Deus aqui, ela está para todos nós, amém? Estou só aqui falando a palavra, e da maneira que eu estou pregando, eu também estou sendo lapidado, amém? Então precisamos. Então Paulo, ele fala isso, ele fala assim: segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Nossa, o cara era fiel ministro de Cristo. Irmão, você entrar num contexto de ser um fiel ministro de Cristo, é que você não fala nada de si mesmo.
Você não ensina nada para os outros de quem você é, senão ensinar de quem é Cristo. E quando você ensina o que Cristo faria, você está se tornando um fiel ministro. Amém? Porque a ideia de Satanás é o quê? É condenar. A ideia do diabo é acusar. Porque acusando você não ensina. Amém? E você muitas das vezes não ensina porque você olha para você. Ah, pastor, mas não é hipocrisia? Não, não é hipocrisia, irmão. A obra está completa, mas nós precisamos passar por um trilho. Nós precisamos passar por um trilho de crescimento espiritual. Nós estamos passando por ele. Tá bom? Para você ser um grande empresário, você precisa ser um pequeno empresário. Para você ter sucesso, você precisa conhecer o que é o fracasso. Para você valorizar grandes riquezas, você precisa valorizar pequenas riquezas. Você ser fiel em coisas grandes, você precisa ser fiel em coisas pequenas. Então, se hoje você é um pequeno irmão da vida da igreja, acredite, chegará o dia que você será um irmão grande. Amém? Mas é um processo. Pior não fica. Por quê? Porque você está passando ali um estágio pequeno, de provação, de tribulação, de angústia, de perseguição. Amém? Mas vai passar. Esse momento vai passar. E você vai galgar novas metas. Amém? Por isso que a minha oração hoje é essa. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que a Videira de Santarém vai ser uma grande igreja. Eu creio. Então eu não ando mais por vista, eu ando por fé. E quando eu falo, eu não falo o que eu estou vendo, eu falo do que eu estou crendo. Amém? Então eu creio. Quando alguns irmãos falam, eu me lembro, assim, quantos irmãos nós temos aqui em Santarém? Eu me lembro daquele filme dos 300. Não sei se os irmãos vão lembrar. É só fazendo uma analogia, tá? Ninguém sai gritando aí, na rua não. Quando eles vão para a guerra, o rei Arcades, ele vem trazer uma mensagem dizendo que o inimigo são milhares e milhares e milhares de pessoas. São mais de 30 mil soldados, né? Contra 300 espartanos. Não é assim? Aí ele pergunta assim: você é o quê? Aí eu sou fazendeiro. E você? Eu trabalho fazendo lâmina, Senhor. E você? Eu sou escultor. Você? Eu sou aquele que faz o vaso? Oleiro, né? Aí ele olha para os soldados dele: vocês são o quê? Aí todos gritam, né? Nós somos o quê? Nós somos guerreiros. Nós estamos aqui somente para guerrear. E o pouco que ele tinha fez um estrago com muitos. A consciência de um líder, ela deve ser plana e plena do trabalho que ele está fazendo. Porque aqui eu vejo poucos irmãos, amém? Mas os irmãos são alimentados, os irmãos estão comendo a palavra da verdade. Eu creio que quem vai operar em vocês não é eu, amém? Quem vai operar em vocês, quem vai produzir crescimento de acordo com a Bíblia, é o próprio Espírito Santo. Ele vai produzir fé, ele vai produzir amor, ele vai produzir crescimento. É ele quem vai produzir tudo isso. Entende? Então eu tenho consciência plena disso. Isso me faz dar passos e passos e passos adiante. Amém? Então Paulo ele está dizendo aqui o seguinte: irmãos, nós precisamos ter pleno conhecimento da graça de Deus, compreender a graça de Deus. Você compreende a graça de Deus mesmo?
Você tem a revelação do que é a graça de Deus? Ou você acha que só é perdoado quando está tudo bem? E quando as coisas vão mal, você tem coragem de pedir as coisas de Deus? E quando parece que o céu se fecha, você ainda crê que Deus é com você? E quando as coisas estão dando errado, ainda dá para crer que Deus está com você? Ou você chuta o pau da barraca, abandona tudo, deixa de lado e isso daí é conversa fiada? É assim? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Paulo, ele diz em Romanos 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. E já não há condenação, já não há, é uma convicção, é uma fé apurada, é uma visão além da vida humana, é uma certeza plena. Ele fala isso, é isso que ele está dizendo, é dessas coisas que eles estão falando. Então, perceba algo nessa noite. Talvez você esteja passando por um problema, por uma situação, você tem que ter plena certeza de quem você é. Deus abandonou você mesmo? Quando você pensa que Deus abandonou você, até onde tem fundamento o que você está pensando a respeito de Deus? Deus abandonou o teu chamamento mesmo? Até onde você tem plena certeza de que Deus de fato te abandonou mesmo? Porque pelo que me parece, lá na antiga aliança, no tempo de Davi, Deus falou: vou ungir um rei aqui. O cara foi ungido. Depois de 13 anos, é que ele foi diante, ele foi receber a primeira oportunidade da vida dele. Depois de 13 anos. E quando ele matou o gigante, se tornou genro do rei. E daqui a pouco, o sogro queria matar ele. Percebe aí? Aí depois ele passou mais 12 anos fugindo de Saul. Se é nós numa situação dessa, vou jogar esse negócio, isso é conversa fiada. É uma geração, irmãos, é uma geração que não tem suportado as lutas que muitas das vezes o mundo, a estrutura espiritual proporciona para nos forjar grandes homens de Deus. Então nós precisamos passar. Fala para o seu irmão, diga: a luta que você tem que passar, eu não passarei. A luta é tua. É você que tem que resolver esse pepino. Entendeu, irmão? É isso. É você. O Senhor falou assim: ó, vai lá, Ananias, você vai lá, você vai orar por Saulo. Saulo, esse camarada, você vai orar por ele. Eu vou mostrar para ele o quanto ele ainda precisa sofrer pelo meu nome. Aí Paulo sofre e você não pode sofrer, né? Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo e a gente não pode ser falado nem caluniado, né? João foi abandonado numa ilha de Pátimos lá, entregue às baratas, e a gente não pode ficar um mês numa provação de silêncio. Você está entendendo? Há coisas que vai te classificar como cristão. Existem provas que vão te classificar como cristão. E lá no Joá, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristão. E lá na aldeia, pela primeira vez, né, os discípulos foram chamados cristão. E lá no Mapiri, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristão. E lá no Maracanã, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristão. Amém? Lá no bairro de Liberdade, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de quê?
de cristão. Por quê? Porque e mesmo as tribulações, você permaneceu transmitindo Cristo, graça. Eu esqueci de algum bairro? Interventoria. A minha célula. Misericórdia. E pela primeira vez eles foram esquecidos, mas foram reconhecidos como discípulos. Então eu quero deixar essa palavra para você. Por que eu quero deixar? Porque nós entendemos que nós estamos passando por um processo. Eu só quero que você continue. Venha que nem aquele soldado que veio de uma guerra, tá? Hoje é domingo, eu vou para o culto hoje, todo ensanguentado, mas eu vou. Eu estou baleado, mas eu vou. Vou para a célula hoje, cansado, mas eu vou. Permaneça, porque a vida da igreja é que vai te produzir fé, é que vai te produzir crescimento. Se observa na Bíblia, lá em Jerusalém, que não faltava nada para eles, nada não faltava. O financeiro, o alimento e a vestimenta, não faltava nada. Mas por quê? Porque eles tinham entre si, eles não tinham sozinho, eles não passavam a situação sozinho, entendeu? Eles passavam a situação ali e eles sabiam, era uma comunhão, era algo que estava ali que impactava eles. Se um estava fraco, o outro orava. Se um estava passando uma dificuldade, o outro o ajudava. Se o outro tinha mais, o outro tinha menos, um ajudava o outro. Em todo momento, eles produziam muito fruto espiritual, crescimento. Mas ainda assim, eles não haviam ainda sido chamados de quê, irmãos? De cristãos. Em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Talvez um outro dia a gente possa falar mais sobre isso, fazer algumas avaliações, algumas características, porque, amém? Muitos de nós somos filhos amados de Deus, né? Amamos o Senhor, amém? Sim, Deus nos ama muito, mas muitos que são amados por Deus não amam o Senhor. Então há uma diferença aí. Então existe aquele que só é amado por Deus, ele diz: eu sou amado, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou livrado, eu sou guardado. É uma verdade. Mas existe aquele que diz: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Que possamos ser achados no meio daqueles que dizem: eu amo o Senhor, sou amado por Ele, mas eu também amo Ele. Sou amado por Ele e Ele está comigo. Sou amado por Ele e Ele permanece comigo. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra eu quero deixar aí no seu coração. Você possa pegar ela e guardar 7 chaves dentro do seu coração e orar para que ela produza muitos frutos espirituais. Amém? Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Nós vamos ter ceia e também nós queremos orar pelos pais. Quero chamar aqui todos os pais, aqui na frente, todos os pais que estão aqui.